O Senhor me mostrou demônios debaixo da terra e debaixo da água. Esses demônios da região inferior da terra agora são exibidos nas telas, e são personagens que assistimos em filmes, desenhos animados e videogames. A Bíblia diz em Êxodo 20, 4-5: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Esta é a palavra do Senhor dada aos filhos de Israel, que vamos pregar neste momento sem retirar ou acrescentar, porque a palavra do Senhor é completa. O Senhor se revelou a mim para que seu povo esteja preparado para assistir às bodas do Cordeiro. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, me coloco em suas mãos para dar esta palavra. Glória a Deus que visita a maldade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que o odeiam. Bem-vindo, irmão e irmã. Um dia, eu estava participando de uma reunião evangélica com um irmão que estava pregando. Ele disse à congregação: eu vim para a América Central e México, porque quero reivindicar toda esta terra que o diabo conquistou, e quero reivindicar a terra da América Central. Pois o diabo invadiu e conquistou nossa terra por meio de TV e mídia. O inimigo invadiu nossas nações com seus programas de televisão. Ele inventou suas novelas. Ele invadiu nossas nações e as encheu de corrupção. Ele invadiu o país conquistando as crianças, graças a desenhos e animações demoníacos para nossas crianças. E nossos jovens estão contaminados com seu programa e tecnologia demoníaca. Nossos jovens não são mais limpos e inocentes. A palavra é profética quando diz que ele visitou o mal, porque o mandamento do Senhor proíbe a construção e a fabricação de ídolos. A ordem do Senhor proibindo a representação da imagem das coisas do céu, da terra e do mar não é apenas para os filhos de Israel, mas também para gerações futuras. O Senhor profetizou em Êxodo 24-5, pois o Senhor sabia que através da criação de imagens de coisas do fundo do mar, coisas debaixo da terra e do céu a corrupção viria. O Senhor sabia que através das imagens de ídolos e falsos deuses em animações, videogames e filmes, seus filhos serão contaminados e maculados. Eles serão removidos de sua presença, graças à representação do mundo invisível, e dos demônios representados em personagens de seus videogames e filmes. A presença de Deus está sendo removida dos filhos de Deus quando eles são apegados a imagens de ídolos, e representações de coisas do mundo invisível. E por causa do que se projeta na cena e nos cinemas, os filhos de Deus estão perdendo a presença de Deus. O Senhor disse: não farás para ti imagem alguma de nenhum tipo, nem imagem de coisa alguma nos céus, nem imagem de coisa alguma da terra embaixo, nem das águas debaixo da terra. Irmão e irmã, o Senhor é contra os homens que representam as coisas do alto, as coisas debaixo da terra e do fundo do mar. O Senhor sabia que através da televisão o mal seria projetado na tela, para o mundo venerar e adorar. Meu irmão, esse versículo da Bíblia transcende gerações. Quando o Senhor deu este mandamento sobre a construção de imagens há milhares de anos, a televisão não existia. O YouTube não estava presente, e não havia telas de televisão. Todos nós pensamos que o Senhor estava falando sobre a idolatria em termos de fazer e esculpir estátuas e imagens de madeira, ou representação em termos de escultura em pedra. Irmão, medite este versículo da Bíblia, porque os filhos de Deus agora estão contaminados e infestados no final dos tempos por representações de coisas do céu, coisas do submundo e coisas do reino submarino. Na quinta-feira, antes de partir para a campanha na cidade do México, estivemos na presença de Deus orando. Sempre que o buscarmos, o Senhor falará. O Senhor envia suas palavras porque as pessoas precisam sair do sistema deste mundo. O Senhor então me deu uma visão, um dia antes do culto de quinta-feira à tarde, quando estávamos aqui orando. Quando essa visão passou diante dos meus olhos, comecei a ver desenhos na visão. Inicialmente, vi o Papa Léguas, depois vi o demônio da Tasmânia, vi muitos desenhos animados que são mostrados para crianças na televisão. Nessa visão, esses personagens de desenhos animados estavam vivos. Eles não eram apenas personagens animados, eram seres vivos. Eu vi que eles ficaram vivos, e foram transformados em verdadeiros demônios. Irmão, sempre pensamos que esses desenhos animados são feitos através de desenhos. Achamos que os artistas apenas imaginam e desenham esses desenhos, que depois são animados. No entanto, nessa visão, vi que esses personagens animados estavam vivos. Eles não são apenas a imaginação dos homens.
Eles não eram mais desenhos animados, eles foram transfigurados em demônios. Assim, por trás de cada personagem animado que as crianças assistem, existe uma influência demoníaca. Pude ver que aqueles desenhos não eram simples desenhos animados, eram demônios. Depois de ver os desenhos animados que viraram demônios, vi uma cena de um filme. Não lembro o título do filme. Não sei qual é o nome do ator de Hollywood que estava atuando. Ele é um ator popular na televisão e na internet. Nesta visão, havia uma cena de filme de atores masculinos e femininos. Mas algo terrível aconteceu quando eu estava observando o rosto desse ator. Eu vi o rosto desse ator começar a derreter e sua pele recuar. Eu vi outro rosto se tornando visível. Foi um rosto demoníaco que foi revelado e substituiu seu rosto humano. Vi que dentro dele uma imagem terrível começou a emergir. E era um rosto assustador. Era um demônio. Eu podia ver que demônios viviam dentro dos atores e atrizes. Eu testemunhei nesta visão a transfiguração deste ator de Hollywood em um demônio. Obviamente, quando as pessoas assistem aos filmes, elas apenas assistem às imagens e curtem as cenas. Mas eu estava vendo o que havia dentro deles. Observei pedaços de pele caindo do rosto desse ator de Hollywood, e o rosto de um demônio sombrio começou a emergir. Era um demônio, porque dentro desses atores que trabalham em Hollywood, há demônios os possuindo. Eu disse, meu Deus, primeiro você me mostrou personagens de desenhos animados, e agora você está me mostrando demônios morando em atores de Hollywood. Comecei a perguntar ao Senhor sobre essa visão. Ouvi a voz de Deus instruindo-me a ler Êxodo 20, 4 ou 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E eu disse, Senhor, mas o que esse texto tem a ver com desenhos animados e filmes modernos? Qual é a relação entre esse versículo da Bíblia e esses filmes e imagens de desenhos animados? Eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo, o diabo está acusando os filhos de Deus neste fim dos tempos que estão assistindo e se expondo a imagens de desenhos animados e videogames. O diabo sabe como acusar o meu povo na presença de Deus. O Espírito Santo me disse, os filhos de Deus quebraram a lei. Eles estão idolatrando personagens de filmes. Crianças estão idolatrando personagens de desenhos animados e personagens de videogames. O diabo está acusando o povo de Deus de adorar ídolos, que são seus personagens favoritos de filmes, personagens de desenhos animados e personagens de videogames. Esses personagens se tornaram ídolos. Há um hype sobre esses super-heróis que são venerados pelas massas. No entanto, eu disse em minha palavra, você não fará nenhuma imagem de qualquer semelhança do que está no céu, nem do que está embaixo da terra e do que está embaixo do mar. Mas meu povo está falhando em entender que filmes e desenhos animados, até mesmo os super-heróis que eles veem na tela, foram criados a partir de coisas abaixo da terra no submundo. A maioria das pessoas não sabe disso. A maioria das pessoas não sabe que o que veem desenhos animados, vídeos e filmes foi criado a partir de coisas existentes abaixo da terra. Esses desenhos animados e personagens de filmes não começaram na tela. Esses personagens existem e operam no submundo, no reino do inferno. Personagens de desenhos animados e filmes são demônios que existem abaixo da terra. Os espíritos impuros debaixo da terra estão morando nos corpos das pessoas que estão fazendo a produção dessas imagens. Eles possuíam e residiam em homens e mulheres que trabalham em Hollywood. O Espírito do Senhor revelou que esses espíritos imundos surgiram das partes mais profundas da terra, e estão aqui na terra para produzir essas imagens, e fazer as pessoas pecarem. Muitos jovens me perguntam se é ruim ir ao cinema hoje. Posso dizer sem sombra de dúvidas que ir ao cinema é ruim para os filhos de Deus. Eu vi a transfiguração desse ator. Vi que os atores eram manipulados por demônios que viviam dentro deles. Eles não são bem-sucedidos por causa de seu talento, mas porque são habitados e possuídos por demônios. Filmes e desenhos animados dão vida a esses personagens que são espíritos imundos. Esses demônios são os que dão as histórias, conteúdo e inspiração aos diretores. Eles fornecem o conteúdo de desenhos animados, filmes e videogames. Irmão, personagens animados e super-heróis são demônios. Eles são espíritos imundos de debaixo da terra e debaixo do mar. Existem muitos demônios terríveis no submundo e no mundo da água. Mas agora eles estão na superfície da terra, graças a desenhos animados, jogos e filmes.
E o povo de Deus os observa, e até mesmo venera esses espíritos imundos. Existem cristãos que são fãs de super-heróis, adorando espíritos debaixo da terra. Muitos jovens, depois de irem ao culto, vão ao cinema, e muitos compram, ou alugam, ou baixam filmes para assistir. Muitos jovens e crianças imitam na vida real o que viu na televisão, e seu destino é o lago de fogo. Não se engane, você não se levantará no arrebatamento quando estiver apegado a imagens de TV, que são representações de ídolos construídos de coisas sob a terra e sob o mar. Queridos irmãos, esses personagens de filmes, desenhos animados e jogos são espíritos imundos do mundo marinho e do submundo. Eles são demônios que são adorados pela humanidade no fim dos tempos, sob a bandeira de heróis de quadrinhos e personagens de filmes. Muitas crianças são expostas a demônios por meio de personagens animados. Quando o som da trombeta soar, o Espírito de Deus não será mais encontrado naqueles dias. As pessoas perceberão que foram deixadas para trás e rejeitadas no arrebatamento, porque foram contaminadas por assistir desenhos animados e filmes por horas, em vez de ler a palavra de Deus e orar. Até as crianças serão deixadas para trás, porque os pais permitiram que elas assistissem à TV sem atendê-las. Eles não deveriam tê-los deixado na frente da televisão por horas. E também há aqueles jovens e aquelas crianças que passam horas nos videojogos. Eles passaram horas jogando aqueles jogos de combate, naqueles jogos de massacre. Essas imagens 3D em jogos, foram inventadas pelos mesmos demônios, e já estão na Terra poluindo o povo de Deus, pois milhões do povo de Deus participam e jogam esses jogos demoníacos, e fazem as obras dos demônios. O conteúdo desses jogos não é criado por seres humanos. Esses personagens e jogos são verdadeiros demônios, que moram dentro dos atores, e são retratados em desenhos animados e filmes. Não são coisas da terra. São coisas do submundo. Essas coisas vêm do reino inferior sob a terra. Demônios debaixo da terra foram colocados em formato de imagem, para que o povo de Deus perca a presença de Deus e fique preso. Como resultado, quando os filhos de Deus vêm à igreja, eles não têm liberdade. Quando as crianças estão assistindo desenhos animados, e quando vêm à igreja, não terão paz, ficarão incomodadas e chorarão, porque não sentem prazer e conforto na presença de Deus. Eles não se sentem à vontade. Eles não têm paz na presença de Deus porque os demônios os intoxicaram por meio de imagens. Essas imagens transmitem depressão, ansiedade, e alteram a personalidade do espectador. As imagens que estão nos videogames são de conteúdo assustador, e ficam no espírito dos jovens. O Senhor diz que as crianças estão perdendo suas almas, pois esses personagens são demônios. Quando ouvi isso, comecei a chorar. Eu disse: Senhor, é terrível. O que estou vendo é terrível. Deus revelou que seu povo está contaminado por demônios, através do que viu nas imagens. Eu disse: Senhor, nós pecamos, o povo de Deus pecou. A palavra de Deus nos julgará. Um dia, estaremos na corte de Cristo. Veremos que lemos esta mensagem de que o que assistimos na televisão, em nossos tabletes, em nossos telefones celulares, eram demônios. Se não confessarmos nossos pecados e não nos afastarmos deles em arrependimento, seremos julgados por nossa obstinação e teimosia. Aqueles que têm o hábito e acham que o cinema ainda não é ruim, quero dizer para você escapar por sua vida. Quero dizer-lhe que se arrependa dos seus pecados. Pare de fazer isso. Eu quero te dizer para parar de assistir filmes. Pare de ver tudo o que está poluindo você. Eu quero dizer a você para deixar a diversão. Afaste-se da diversão. É uma abominação diante da presença de Deus. Desenhos animados estão poluindo nosso espírito, e nos afastando de Deus Todo-Poderoso.